Dia para você, hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e seguimos aqui na companhia de colegas de emissoras de rádios e portais convidados de norte a sul do país. Aliás, aproveito aqui para já dar boas-vindas a todos eles. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora numa conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. E é isso, e hoje, no programa de hoje, a gente vai conversar aqui muito com a ministra Macaé, mas antes eu vou te dar os caminhos para você acompanhar essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, após o influenciador conhecido como Felca denunciar em vídeo a adultização e a exploração sexual de menores para a produção de conteúdos para redes sociais, o assunto ganhou muita repercussão e na semana passada o Congresso Nacional deu um passo significativo na proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Foi aprovado o projeto de lei da adultização, conhecido como Estatuto, como ECA Digital, né? Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A matéria agora aguarda sanção presidencial e cria regras para a garantia de direitos e proteção de menores de idade na internet. Esse é o nosso principal destaque com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Uma alegria estar aqui com vocês, falando com todo o Brasil. É isso. A alegria é toda nossa, ministra. E o projeto obriga, então, os fornecedores de produtos e serviços aí de tecnologia da informação a adotarem aí medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, enfim, incentivo ao suicídio, jogos de azar. O ECA Digital também prevê aí a criação de uma autoridade nacional autônoma. E aí eu queria saber um pouquinho, né, para fiscalizar tudo isso, eu queria saber um pouquinho, ministra, o presidente Lula não deve demorar, né, tem uma expectativa muito grande que ele não demore a sancionar, né, essa nova lei, e queria que a senhora nos dissesse o que isso vai trazer para a gente. Foi uma coisa muito aguardada, né, uma norma muito aguardada. Eu queria saber o que muda agora e falar um pouquinho da criação dessa autoridade. Bom, primeiro eu quero falar porque é uma conquista muito grande para o Brasil. Nós estávamos passando por um momento em que o ambiente digital ele estava se comportando como se ele estivesse acima da legislação nacional. E isso é muito complexo e perigoso quando a gente está tratando de proteção de crianças e adolescentes. Essa preocupação ela já tinha sido trabalhada no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que chegou a produzir uma resolução falando sobre proteção de crianças no ambiente digital, mas a gente precisava de um aprimoramento dos nossos marcos legislativos, porque, é claro, esse ambiente digital que a gente vive hoje está muito distante do que a gente podia imaginar quando foi construído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a nova legislação, ela traz alguns dados importantes. Primeiro, as plataformas, elas têm que obrigatoriamente fazer uma verificação etária. E nenhuma conta pode ser criada por menor de 16 anos se não tiver um CPF de um maior de 18 anos responsável por aquela conta, por aquele cadastro. A outra questão importante é a proteção dos dados das crianças
na questão comercial e publicitária, né? Então, a gente tem uma preocupação com vazamento de dados, com vazamento de informação. O outro ponto, que também é muito, que a gente precisa destacar, é a remoção imediata de conteúdos ilegais. Muitas vezes tem um conteúdo que é ilegal, que coloca a criança em situação vexatória, que é exploratória do direito da criança e do adolescente, e você precisava passar por um processo longo de judicialização antes que aquele conteúdo fosse tirado da rede. Então, esses são alguns dos exemplos. Nós temos essa preocupação e a questão da criação de uma autoridade nacional independente, ela é importante porque nós precisamos saber a quem recorrer e a quem atuar nesses casos. Até então, o único caminho que a gente tinha é o caminho, vamos dizer assim, de estabelecer um processo do judiciário, que isso pode se arrastar, e enquanto isso, a criança, ela fica em situação de submetida, eu vou dizer, a um crime continuado. Porque se tem ali um conteúdo que objetivamente está explorando a imagem da criança, inclusive a exploração sexual de criança e adolescente, e esse conteúdo ele segue reiterado, esse é um crime que não cessa. E a gente precisa fazer com que conteúdos dessa natureza sejam automaticamente barrados. Ministra, eu quero agora já começar a convidar os colegas a participar dessa conversa. Vamos lá? Vamos. Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e com a Rádio Nacional do Alto Solimões, porque ela está lá. Priscila Mazenotti, bom dia para você, minha querida. Oi, Karine, bom dia para você, ministra, também bom dia para a senhora. Obrigada aí pela participação mais uma vez aqui no programa. Falando ainda sobre o ECA Digital, né? A proposta fala em medidas razoáveis que as plataformas devem tomar no caso aí de proteção das crianças e dos adolescentes. Fala também em responsabilidade compartilhada, né? De pais, de adultos responsáveis, das plataformas, dos provedores de conteúdo. E aí, a gente sabe que esse conceito de medidas razoáveis e essa questão da responsabilidade compartilhada pode ser ali um pouco desigual, né, ministra? Eu queria perguntar para a senhora justamente isso. Não é uma luta desigual? A gente tem aí o poder das redes sociais, né? A luta aí dos pais contra os algoritmos. A gente já não sai aí em desvantagem com relação ao poder da internet? Olha, a própria aprovação desse PL já é um mecanismo da gente atuar no sentido de produzir uma maior equidade nessa correlação de força entre famílias, pais, escolas e as plataformas. Obviamente, as plataformas elas têm um controle, uma capacidade absurda de atuar na prevenção e para coibir crimes contra crianças e adolescentes, muitas vezes muito acima da capacidade dos familiares. Mas você acompanhou também como que foi complexo esse debate e como que ainda é muito difícil esse debate. Eu acho que a própria aprovação do ECA Digital é um avanço importante, porque pela primeira vez a gente consegue dizer numa proposta legislativa que a plataforma é responsável, que ela tem que fazer a prevenção e que ela mesma é obrigada a retirar um conteúdo quando ela sabidamente sabe que esse conteúdo é impróprio. O que a gente tinha antes? Muitas vezes, quando você vai fazer adesão a algum conteúdo, a alguma plataforma, a própria plataforma informa, às vezes, em letras minúsculas, né? Naqueles contratos que a gente assina, que ali pode ter algum conteúdo impróprio. Se ela já está afirmando que ali pode ter algum conteúdo impróprio, por que ela já não tirou imediatamente esse conteúdo? Né? Agora vai ter que tirar. Então, agora acho que isso está estabelecido. Então, enfim, nós estamos só começando. Temos ainda muito o que fazer nesse debate de regulação, ambiente digital, mas eu acho que a sociedade é assim, a vida fica mais complexa, nós também temos que estabelecer legislações que respondam à complexidade da vida e eu acho que cada passo que a gente dá é muito importante. Ministra, lá da Rádio Nacional
da Amazônia, a gente vai lá para o seu estado. Vamos lá para Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte, vamos lá com a rádio Band News FM, porque a Mariana Reis também está com a gente. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, aos demais colegas da imprensa. Ministra, eu queria mudar um pouco a pauta e fazer uma pergunta para a senhora em relação ao aliciamento de brasileiros para a guerra na Ucrânia. Mais um brasileiro, que inclusive morava aqui em Minas Gerais, morreu na última segunda-feira. Esse tipo de destaque, né, tem tomado noticiário aí nos últimos meses. Há uns 2 meses a gente conversava, inclusive, com outro familiar que também tinha perdido um irmão na guerra, falando que eles são geralmente atraídos com outras propostas de emprego, vão para lá sem dinheiro porque esperam trabalhar, então não têm condições de voltar. Chegando lá, se deparam com a linha de frente. Essas famílias, inclusive, ficam aguardando respostas do Itamaraty em relação ao traslado do corpo. Então, como que o governo federal tem agido em relação a isso? Mariana, eu quero saudar aí todo mundo de Minas Gerais, aos ouvintes da rádio Band News FM, e dizer para você que esse tema, ele é um tema muito importante, que a sociedade brasileira passe a cuidar, a prestar atenção. Eu falo que o nosso Ministério dos Direitos Humanos, a gente está sempre atuando, né, naquelas frestas onde a proteção, muitas vezes, ela falha, né? Você tratou de um ponto aí muito importante, do aliciamento de brasileiros para trabalhar no exterior por redes criminosas. É isso que a gente tem que dizer. Por redes criminosas. Muitas vezes nós estamos nos deparando, e eu falo que esse ano especialmente, porque olha o que a gente está vendo nesse processo de repatriação de brasileiros dos Estados Unidos. A Polícia Federal já fez operações e já prendeu redes criminosas que aliciam, falam com as pessoas que elas vão ter acesso a uma vida melhor, oferecem condições de trabalho, remuneração. Muitas pessoas, essas pessoas saem do país de forma tortuosa, não é? E chegam num outro país que, a priori, o nosso consulado nem sabe que essa pessoa deu entrada, né, no país. A gente normalmente é informado depois que ela está lá. E quando acontece uma coisa dessa gravidade. Então, o que a gente tem feito, nós, no Ministério dos Direitos Humanos, organizamos o programa, que Aqui é Brasil, para acolhimento desses repatriados, mas o nosso programa, ele tem diálogo e ele atua em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, a gente, com os consulados do Brasil, e a gente tem feito um diálogo muito importante sobre uma mudança de perspectiva da nossa própria atuação consular fora do Brasil, porque cresce o número de casos de aliciamento e as pessoas, elas são levadas, a gente precisa entender, gente, para um trabalho análogo à escravidão sob condições as mais absurdas, muitas vezes condições que ela não imaginava e que não foi dito para ela aqui. Então, toda a nossa atuação, primeiro, é no sentido, obviamente, de uma articulação. A Polícia Federal é que cuida especificamente desses casos. Nós estamos falando de crime contra brasileiros. Então, é uma rede que ela precisa ser investigada, e a nossa Polícia Federal tem feito um trabalho importante no monitoramento e para que a gente possa coibir esse tipo de crime. Mas é muito importante, cada vez mais, as pessoas, antes, né, de assinar contratos, antes de aceitar empregos no exterior, consultar. Né? Consultar o Ministério das Relações Exteriores, procurar ter mais informações objetivas de quem que são esses contratantes, para a pessoa não ir e chegar fora do país e se submeter a condições que ela jamais pensava estar submetida. Ministra, não sei se a senhora concorda, mas esse tipo de situação é comparado, a gente pode comparar com um golpe, né? Essa pessoa sofre um golpe, na verdade, né? Que ela é totalmente iludida, enganada, né? E é o que a senhora disse, quando chega lá não é nada daquilo. Exatamente. A gente, esse tipo de golpe é um golpe que muitas vezes estava submetido a muitas mulheres que recebiam propostas para trabalhar fora do país
e quando chega fora do país, elas são submetidas à exploração sexual e a situações terríveis de humilhação, de violência, de sequestro dos seus documentos, que não conseguem voltar. E a gente está vendo agora um outro fenômeno, que são homens que estão sendo recrutados, eu vou dizer, gente, como mão de obra barata, mercenários, para participar de uma guerra que não é uma guerra que nem é nossa, que nós não estamos envolvidos nisso. É isso, ministra, vamos seguir. A gente vai agora lá para Sorocaba. Vamos lá para o Portal Porquê. Vou dar boas-vindas aqui para Fabiana Sorrilha. Fabiana, bem-vindo, viu? Bem-vinda. Um ótimo dia para você. Olá, bom dia, ministra, bom dia, colegas aí de jornalismo, né? Em primeiro lugar, eu agradeço muito em nome do Portal Porquê a oportunidade de estar aqui debatendo temas tão importantes, né, para a atualidade. E a minha pergunta para a ministra. A gente tem o ECA aí completando 35 anos, né? E, por outro lado, a gente tem também a inclusão do ECA digital. Eu gostaria de saber com a ministra se dessa forma, né, incluindo o ECA digital ao ECA, se é o suficiente para a gente ter uma regularização, a gente ter uma rede social, redes sociais mais seguras para as crianças e para os nossos adolescentes, porque o ECA tem 35 anos, né? E é isso que eu quero saber, se dá para a gente ter essa segurança, né, tão necessária em tempos de redes sociais. Fabiana, olha, nós estamos dando um passo importante. Primeiro, essa legislação, ela se soma ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu gosto sempre de reafirmar o que é válido no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 para o ambiente físico, ele também é válido para o ambiente digital. A nossa necessidade, né, de trabalhar marcos adicionais é porque muitas vezes o que não está efetivamente escrito no texto da lei, isso pode gerar dúvidas, e com o ECA digital a gente está querendo superar alguns limites de dúvida no que diz respeito à regulação das plataformas. Eu acho que em 1990 a gente não tinha boa parte dos mecanismos que a gente está falando sobre hoje. Né? Eu acho que a gente não tinha nem celular, gente. Se eu me recordo, a gente não tinha nem sei se já existia aquele tabletão, né? Eu sou dessa época, tá, Fabiana? O pessoal de Sorocaba, eu sou dessa época que não tinha nem celular. Então, pra gente é mais difícil ainda compreender toda essa complexidade que a gente está vivendo. O que é muito importante? Primeiro, eu acho que é a atenção do conjunto da sociedade. Nós estamos, nesse momento, atuando em relação às plataformas digitais, porque a gente sabe que tem um poderio dessas plataformas muito maior que a força, por exemplo, e o poder das famílias, por mais que as famílias muitas vezes querem limitar. Tem mecanismos que só o algoritmo é capaz de fazer. Então, o que a gente está propondo aqui, as plataformas, elas têm uma ação preventiva e elas se responsabilizem pela proteção integral de crianças e adolescentes, da mesma forma que revistas, que jornais, que qualquer meio de comunicação, por meio da sua editoria, tem responsabilização quando está produzindo conteúdo para criança e adolescente. Segundo ponto é as famílias. As famílias precisam se responsabilizar, né? Assim como as instituições. Nós sancionamos, o presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso do celular na escola. Nós publicamos, o governo federal, um guia de telas para orientação das famílias, para dizer, olha, não é adequado uma criança pequena, uma criança de 2 anos, tá com o celular na mão. Não é adequado que uma criança com menor de 14 anos tenha o seu próprio aparelho celular. Nós vamos ter que conversar com as pessoas que educam que você deixar uma criança com o celular é a mesma coisa de você abandonar seu filho no meio de uma praça pública de um grande centro sozinho, porque ela está exposta a um conjunto de pessoas que você não sabe quem é. Exato.
Então, quando a gente aprova essa legislação, nós estamos dando mais um passo. A gente está estabelecendo mais limitações, mas é claro, isso é muito importante que toda a sociedade, especialmente as instituições do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, nos ajudem no monitoramento, no acompanhamento e no aprimoramento das ações que nós temos que desenvolver. Ministra, só para a gente localizar aqui os nossos telespectadores e ouvintes, a ministra ressaltou aí com a pergunta da Fabiana Sorrilha, essa questão, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é considerada uma lei extremamente moderna, mas no ambiente digital a gente estava ali às cegas, né? Havia uma lacuna muito grande. E a ministra esteve aqui em diversas oportunidades, né, ministra, felizmente, e falava, olha, o que a gente aplica no Estatuto, né, no ECA, vale para o ambiente digital, mas isso agora foi formalizado, né, ministra? De alguma maneira, isso foi formalizado, então é por isso que a gente está falando, então, sobre o ECA digital, que é uma lei que trata especificamente de questões no ambiente digital. Com isso, ministra, vamos seguir? Vamos lá para Santarém, no Pará, vamos lá para a Rádio Guarani, porque o Raik Pereira já está com a gente também. Oi, Raik, bom dia para você. Olá, bom dia ministra, bom dia Karine, bom dia aos colegas. Eu quero fazer uma saudação especial a todos os amigos e amigas aqui da Amazônia, através da Rádio Guarani. E, ministra, nós estamos com esse instrumento moderníssimo a partir de uma realidade constatada pelo influenciador. No entanto, aqui na nossa região amazônica, nós ainda sequer aplicamos como deveríamos aplicar o ECA. São 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, no entanto, não alcança ainda todos os lares, dada a questão geográfica aqui da Amazônia. Eu queria saber da ministra como é que o Estado brasileiro vai municiar os municípios a garantir esse direito da criança na internet, certo? E como que nós podemos aplicar efetivamente o Estatuto da Criança nos mais diversos contextos que nós temos aqui na região. Mais recentemente, pasmem, um absurdo, a Câmara de Vereadores aqui de Santarém chegou a cogitar a possibilidade de aprovar uma lei para proibir que as famílias permitam às crianças de sair de casa para comprar alguma coisa ali na esquina para a mamãe que está sozinha. Porque uma criança, uma menina, foi estuprada ao sair de casa, botou o pé fora de casa, ia passando ali um homem, e levou lá para uma esquina atrás de alguma coisa e estuprou, violentou sexualmente essa criança. Ou seja, as crianças não podem mais botar os pés na rua. Nós estamos falando de um ambiente virtual, no entanto, as crianças, ao sair de casa, elas são violentadas. Sem contar na questão da saúde, né? Tem muitas crianças que não têm acesso à saúde, dada a dificuldade de se implementar políticas efetivas no SUS aqui na nossa região. Como é que isso deve ser garantido, né? A Câmara chega a propor uma lei para as famílias proibirem as crianças de sair ali na esquina para comprar alguma coisa para casa que esteja faltando. Como municiar os municípios para garantia desses direitos? O Raik, obrigada pela sua pergunta. Quero saudar aí a todos da Rádio Guarani de Santarém e saudar toda a população do Pará. Você traz temas aí muito importantes, que são temas civilizatórios, Raik. É um problema muito grave que a gente vive no nosso país quando adultos não respeitam e não protegem crianças. Agora, a proteção de criança e adolescente é responsabilidade também de cada indivíduo. Veja bem que situação dramática quando a gente tem municípios, e aí eu vou dizer, municípios pequenos, né? Em que as crianças não podem mais andar na rua, num ambiente que a gente pode dizer que é quase que familiar, porque a gente tem municípios que são conjuntos de famílias que moram ali. Então, uma questão que nos assusta na violência e no abuso de crianças e adolescentes é que muitas vezes esse abusador está no próprio ambiente familiar, contrário ao que a gente, né, aprendeu lá atrás, que a família é esse espaço de proteção. Então, eu acho que, primeira coisa, toda a sociedade precisa se responsabilizar pela proteção de crianças e adolescentes. 2, a gente precisa de políticas públicas. E eu quero dar alguns dados aí do Pará.
A gente tem investido no Pará, primeiro com a formação de conselhos tutelares. Em conjunto com a Universidade Federal do Pará, nós construímos aí a Escola de Conselhos, para formar conselheiros tutelares de todo o estado do Pará, no acompanhamento e no monitoramento e no cuidado em relação a violações de direitos de crianças e adolescentes. A outra coisa que a gente tem feito é a equipagem das unidades socioeducativas. Nós vamos equipar aí no Pará unidades socioeducativas de municípios como Belém, Benevides, Ananindeua, Santarém, Marabá, até dezembro desse ano, né? Nós estamos criando em Portel e em Suri o Centro de Atendimento Integrado para atenção à criança e ao adolescente, especialmente aquelas que foram vítimas de violência. Agora, a conscientização, né? Eu falo, esse é o nosso grande dilema. Como conscientizar? Porque se uma criança ela é abusada, é porque teve um abusador. E esse abusador, ele é um adulto, ele tem total responsabilidade e consciência sobre os seus atos. A gente não pode naturalizar a barbárie nem naturalizar a violência. Infelizmente, no nosso país, hoje, a gente ainda vive com crimes contra criança e adolescente, assim como nós vivemos com crimes continuados contra mulher. Porque também falar de feminicídio é uma questão importante. Eu acho que os meios de comunicação têm um papel importante nessa agenda, em nos ajudar, né, a formar a população, a indignar com esse tipo de situação, a gente avançar na responsabilização, isso é muito importante, e também avançar na construção de mecanismos de proteção. Não é que a gente tem que tirar as crianças da rua, a gente tem que produzir ruas seguras. E aí a gente entra num outro tema, que é o debate da segurança pública. Que nossas comunidades, elas precisam ter direito à segurança pública. Obrigada. É isso, ministra. Vamos seguir, vamos lá para a Rádio Norte FM, lá em Manaus. O Juarez Oliveira está com a gente. Oi, Juarez, bom dia. Seu microfone está fechado, Juarez. Perdão. Bom dia. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos os amigos jornalistas. Ministra, o mundo inteiro, o Brasil inteiro acompanhou nos últimos anos a crise humanitária dos Yanomami, né? E o governo federal e o Ministério agiram fortemente nesse apoio. Eu queria saber como está hoje essa questão dos Yanomami e também em relação a outras populações indígenas no Amazonas, né? Como é que está esse trabalho do Ministério nessa região com essa população indígena? Juarez, olha, no caso dos Yanomamis, a gente tem boas notícias, né? O Ministério da Saúde vai inaugurar agora, em breve, esse final de semana não vai inaugurar, mas o ministro Padilha vai estar fazendo uma visita técnica ao hospital que em breve será inaugurado aí da região dos Yanomamis. O Ministério dos Direitos Humanos, nós estamos trabalhando e vamos inaugurar também um centro de referência em direitos humanos. Já está em funcionamento, a gente agora estamos marcando a data de fazer essa ação, né? Um centro de referência em direitos humanos para a população Yanomami e um centro de atenção integrado à infância Yanomami. A gente tem desenvolvido ações articuladas, que articulem Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e todas as áreas do governo. Eu queria também chamar a atenção, ontem mesmo eu estive no Conselho Nacional de Educação, porque o que a gente vive hoje na fronteira norte, além da questão das populações indígenas brasileiras, é que a gente também tem uma entrada
de populações indígenas venezuelanas, que estão chegando não só pela fronteira norte, mas estão adentrando o país, e a gente volta a ter situações, por exemplo, de criança nos sinais, de criança voltando a estar na rua, em situação de rua. E ontem, em reunião no Conselho Nacional de Educação, nós trabalhamos um pouco a necessidade da gente trabalhar algumas medidas específicas para o acolhimento imediato e a matrícula imediata dessas crianças que estão entrando no Brasil com seus familiares no ambiente escolar. Porque nós entendemos que a entrada no ambiente escolar e a garantia do acesso à educação seria a primeira medida importante, primeiro, de trazer no nosso sistema de garantia de direitos uma primeira proteção e acompanhamento para essas crianças. A questão Yanomami é uma questão grave, ela envolve não só a ação dos ministérios do campo social, como MDS, Ministério dos Direitos Humanos, mas a gente sabe que nós fazemos ali um enfrentamento contra o garimpo ilegal, contra redes criminosas, e é claro, para que a gente consiga efetivamente garantir toda a proteção que os Yanomamis precisam, a gente precisa também da atuação da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e esse é um compromisso do presidente Lula, e nós temos várias ações em curso. A gente sabe que não é rápido, não é? Isso não é uma tarefa rápida. A primeira ação imediata foi muito em relação à segurança alimentar, a gente tirar muitas crianças, muitas famílias que estavam em situação de fome, né? Reverter esse quadro, mas a gente ainda tem um caminho a fazer. Mas estou bem feliz que a gente consegue já, nesse ano de 2025, melhorar o atendimento de saúde com o novo hospital que vai ser entregue, e do ponto de vista dos direitos humanos, nós estamos aí com o nosso centro de referência em direitos humanos, fazendo um acolhimento bem efetivo para essas famílias, e com o centro de referência de atenção às infâncias, que as crianças são uma grande preocupação nossa. Ministra, de Manaus, a gente vai lá para Mato Grosso, vamos a Cuiabá. Já quero dar as boas-vindas aqui a todo o pessoal do Portal Estadão. E a Mayara Max está com a gente. Bem-vinda, Mayara. Um ótimo dia para vocês. Seu microfone está fechado. E agora deu certo? Agora sim, agora deu certo. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Macaé. Todos aí os colegas que nos assistem. Ministra, a minha pergunta é o seguinte. Hoje, o maior risco de adultização precoce e da exposição a conteúdos nocivos está no jeito que as plataformas, os algoritmos, eles entregam esse conteúdo automaticamente. E pesquisas recentes mostram que crianças entre 9 e 10 anos já têm acesso a algumas plataformas, mesmo que a idade mínima seja de 13 anos. De repente, não seria o caso assim, de um cadastro mais rigoroso, com CPF, biometria, para garantir que essas plataformas elas cumpram, né, o que está ali, as regras do ECA digital, e que esses menores não sejam expostos a esses riscos, mesmo que eles acessam e criam esses perfis precocemente? Olha, o PL, ele trata disso, né? O PL, ele traz para as plataformas a obrigação de fazer configurações de privacidade protetiva, de fazer controle parental acessível e funcional, porque muitas vezes as famílias elas querem coibir, mas o mecanismo para fazer esse processo, eu falo, ele é tão complexo que a família muitas vezes se perde e não consegue fazer. Então, o que a gente está querendo? Nós queremos plataformas que elas sejam amigáveis, que garantam ao usuário e às famílias condições de colocar mecanismos de bloqueio de acesso a determinados conteúdos para suas crianças. E uma outra coisa que é muito importante é a criação da notificação compulsória
das autoridades em caso de violação. Isso também era uma questão que não existia, e uma das denúncias que o nosso Ministério fazia era que, muitas vezes, não se retirava esse conteúdo, porque esse conteúdo ele monetizava. Né? Então, essa é uma questão muito séria. Quando um conteúdo vinculado à criança e adolescente e à exposição de crianças e adolescentes está gerando lucro, está monetizando, né? É mais difícil a gente coibir esse tipo de conteúdo. E hoje, com a legislação, fica explícita a responsabilização das plataformas para a retirada desses conteúdos. Obviamente, depois teremos regulações adicionais, mas se isso não acontecer, essas plataformas estarão submetidas às penalidades cabíveis. Ministra, quero pegar um gancho justamente nessa questão da monetização, e aí a senhora já disse aqui no começo da nossa conversa que estamos dando passos, né, diante das realidades que se impõem aí. E aí, quando a gente fala dessa coisa de monetização, é incrível a quantidade de crianças e adolescentes que hoje são ditas influencers, né? Aquelas crianças que ficam ali vendendo produtos, né, monetizando, exatamente ganhando dinheiro com a internet. E aí, uma das questões, um dos pontos, né, de preocupação aí em relação à lei diz respeito a como é que os tribunais do trabalho vão tratar essa questão, já que os pais tratam muitas vezes essa questão assim para a criança não como um trabalho, mas como uma glamorização, né, como se fosse uma coisa extremamente positiva. A criança ali não está trabalhando, como se fosse uma diversão. E na verdade é um trabalho infantil que está acontecendo, né? Está sendo pago, às vezes muito bem pago. Então, como é que trata essa questão, ministra? Bom, esse é um tema que a gente também tem se debruçado sobre ele. Com o TRT, com o Tribunal Regional do Trabalho, a gente tem conversado aí com diferentes instituições no âmbito do CONANDA. Primeiro, sobre a questão de coibir o trabalho infantil no ambiente digital, de pensar melhor como que nós podemos incidir, inclusive do ponto de vista legislativo, né? Porque esse PL ainda não trata dessa questão específica, que são os influencers digitais. Nós temos hoje, por exemplo, uma legislação muito objetiva quando uma criança vai trabalhar, por exemplo, numa novela. Sim. Ou uma criança vai ser contratada para fazer uma propaganda. A gente tem legislação que trata sobre isso. Tem limitações, tem regras, tem critérios. E, inclusive, isso precisa ser autorizado por um juiz. Não é uma medida que você faz do seu ambiente doméstico e resolve e está feito. Tem toda uma regra, porque se pensa na proteção dessa criança e se preconiza a responsabilização, tanto da família quanto da empresa contratante. Então, esse tema dos influencers digitais, eu vou dizer, é o próximo tema que está aí na nossa meta de que a gente possa conduzir um amplo debate, mas que a gente possa também avançar do ponto de vista de construir patamares de regulação e de regulamentação na proteção de crianças. Parece brincadeira. Mas às vezes essa criança, né? Parece ser divertido, mas muitas vezes essa criança ela está submetida ao trabalho numa carga horária muito acima do que a gente deseja para qualquer trabalhador, não é? Você começa a perder o limite entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. Então, são questões muito importantes. Eu acho que vai ser muito bom poder fazer essa conversa, esse diálogo, chamar as famílias, porque também é um momento da gente conscientizar. O que parece uma brincadeira, né? Não é brincadeira. Uma vez que a imagem do seu filho, da sua filha, cai na rede, né? Isso não tem volta, isso é para sempre. Essa imagem ela pode ser usada com diferentes objetivos. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, porque essa é outra complexidade do ambiente que a gente vive hoje. Não é uma apresentação, uma criança que numa festa familiar, não é?
vai sentar e cantar uma música para entretenimento da família. Você está expondo o seu filho, né, para a comunidade global. Então, esse tema é um tema bem importante. O trabalho infantil é proibido no Brasil, segue sendo proibido. E a gente não pode nos deixar enganar, não é? Às vezes a gente fala, mas é tão fofo, né? É tão terno, mas a gente não sabe o que está por trás ali. Então, esse é um tema que a gente precisa efetivamente se debruçar sobre ele. Agradeço a pergunta. Ministra, vamos seguir aqui, vamos fechar esse primeiro giro com a Rádio Mix, Gazeta Web, lá de Maceió. Quem está com a gente é o Thiago Gomes. Oi, Thiago, bom dia. Olá, muito bom dia. Aqui é o jornalista Thiago Gomes, do portal Gazeta Web de Alagoas. Uma satisfação estar interagindo com vocês. Bom, a minha pergunta para a ministra é a seguinte. Em julho de 2025, agora há pouco, o Ministério dos Direitos Humanos lançou um importante equipamento aqui no estado de Alagoas, que é a primeira escola estadual de socioeducação. É um equipamento que está promovendo cidadania, está garantindo a educação de quem está nessas medidas socioeducativas aqui no estado. A minha pergunta é a seguinte: como é que o Ministério tem lidado com esses desafios para a implementação desses equipamentos no Nordeste, né, sobretudo aqui em Alagoas? Como é que está fazendo para fortalecer esses equipamentos e quais são as medidas que estão sendo adotadas para que esses equipamentos eles possam avançar em todo o Nordeste e em todo o Brasil? Olha, as escolas estaduais de socioeducação é uma iniciativa importante para que a gente possa, cada vez mais, fazer o monitoramento e o acompanhamento de adolescentes que estão em conflito com a lei, mas que a nossa compreensão é que eles precisam, nesse momento, de educação, de ressocialização, de construção e convivência num ambiente efetivamente seguro que vai possibilitar a esse adolescente uma outra inserção social. Então, nós criamos, são 2 equipamentos importantes que a gente tem trabalhado. Primeiro, a Escola Nacional de Socioeducação, que oferece formação continuada e qualificada para todos os profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. E a gente tem também a Escola de Conselhos, que trabalha na formação e na qualificação dos conselheiros tutelares. A gente precisa entender hoje, o Brasil ele é múltiplo, cada região tem suas especificidades, tem seus desafios, e ao construir essas escolas, nós fizemos uma articulação com as universidades públicas de cada uma das regiões. Porque o nosso entendimento é que a gente precisa fortalecer uma rede local que dê suporte, que acompanhe, não só com a formação, mas também do ponto de vista de pesquisa, de monitoramento, a atuação do sistema de garantia de direitos. Então, essa rede ela é uma rede potente, nós estamos chegando em todo o Brasil, com a Escola de Socioeducação e com a Escola de Conselhos, e temos no Brasil inteiro, só para as pessoas entenderem, só conselheiros tutelares, são 30 mil conselheiros tutelares no país. Então, nós queremos alcançar essa rede de conselheiros tutelares, assim como queremos alcançar os profissionais do sistema de garantia de direitos, porque a gente precisa que o sistema funcione efetivamente para que o sistema socioeducativo a gente possa avançar e fazer com que ele cumpra os objetivos para os quais ele foi criado. Ministra, a gente agora já está indo para a reta final do Bom Dia Ministra, e é aquela hora que eu peço ajuda da ministra e dos colegas para a gente fazer perguntas muito objetivas, respostas também para todo mundo conseguir perguntar de novo, ministra. Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília, Priscila Mazenotti. Oi, ministra. Essa história toda do ECA Digital acabou reacendendo lá no Congresso a discussão sobre a regulação das Big Techs, né? O governo promete encaminhar uma proposta, o presidente Lula já falou sobre isso várias vezes. Eu queria saber como é que estão as discussões do Ministério no escopo desse projeto de regulação das Big Techs.
Bom, a nossa participação nesse debate está muito vinculado às agendas que nós recebemos e trabalhamos de violação de direitos humanos. Então, nos interessa, né, nesse debate da regulamentação das Big Techs, por exemplo, a questão dos influenciadores mirins. A gente precisa compreender como que nesse debate nós vamos entrar com esse tema dos influenciadores mirins. Outra questão que a gente já falou nesse programa, o aliciamento de trabalhadores brasileiros por redes criminosas no exterior que fazem isso por meio das internet, do ambiente digital. Esse também é um tema que nos interessa tratar. Outro ponto de violação de direitos humanos, a questão dos jogos digitais, a questão das bets. Chega para nós como? Pelo superendividamento das famílias, sobre o crescimento de autoextermínio, sobre o crescimento da violência no ambiente doméstico, por endividamento de trabalhadores nesses aplicativos de jogos digitais. Eu costumo dizer que agora o brasileiro tem um cassino de bolso num país que sempre propugnou pela proibição dos jogos. Então, a gente quer entrar... Especialmente a gente entra sobre o viés da proteção dos direitos humanos. Belo Horizonte, Band News FM, Mariana Reis. Ministra, eu gostaria de voltar na primeira resposta da senhora à minha pergunta, né? Eu lembro que em uma das vindas da senhora a Belo Horizonte, a senhora manifestou a preocupação em relação às crianças, filhas de brasileiros nascidas nos Estados Unidos, que não tinham ali a dupla cidadania e que, diante das deportações, poderia correr o risco dos pais serem deportados e essa criança ficar retida no país americano. Queria saber, a senhora disse na época da construção de um censo nesse sentido, se já é possível dizer quantas crianças estariam nessa situação e se, diante das relações estremecidas entre Brasil e Estados Unidos com o tarifaço, existe uma preocupação, algum diálogo prevendo, né, uma possível deportação em massa desses brasileiros. Bom, a gente tem acompanhado dia a dia, nós estamos recebendo agora em Belo Horizonte, novamente, voos com deportados. Recebemos na semana passada 2 voos com deportados. Nos Estados Unidos, a nossa conversa com o consulado foi no sentido de priorizar o registro civil para crianças, para filhos de brasileiros nascidos nos Estados Unidos. Muitas dessas crianças tinham um registro americano, mas não tem um registro brasileiro. Então, aumentou muito a demanda pelo registro civil de crianças e os nossos consulados, eles se adequaram para poder responder essa imensa demanda de emissão de registro civil. E nós estamos construindo aqui todo um processo de retaguarda para que a gente possa acolher os brasileiros nesse processo de repatriação. As infâncias sempre nos preocupam e a gente trabalha também, gente, trazendo a informação. A gente poder conversar com isso aqui num programa que tem alcance é importante. Em Minas Gerais é importante porque 50% da população que está sendo repatriada é do estado de Minas Gerais. Então, nós temos que aí em Minas Gerais ter um trabalho muito importante de construir essas condições para que essas pessoas possam regressar. E a gente tem atuado junto com os nossos consulados para responder a essa demanda e o Ministério das Relações Exteriores. Sorocaba, Portal Porquê, Fabiana Sorrilha. Sim. Ministra, a senhora falou a respeito de toda a sociedade, né? Pais, Conselho Tutelar, né? Podem contribuir com a fiscalização de que o ECA Digital esteja em atuação, seja respeitado. A minha pergunta é, a sociedade em geral, né, quem está nas redes sociais, como que as pessoas podem contribuir para que o ECA Digital realmente venha a ser efetivo e venha a ser válido em todo o país? Bom, eu falo que o primeiro lugar onde a gente deve contribuir, é na própria aldeia, é no próprio ambiente familiar.
as pessoas às vezes falam, eu quero contribuir com o debate ambiental, todo mundo se preocupa com a Amazônia, muito pouca gente se preocupa com o tratamento do resíduo sólido, do lixo, lá no seu bairro, na sua casa, no seu ambiente. Então, eu acho que o primeiro lugar onde a gente pode dar uma grande contribuição é se cada brasileiro e brasileiro estiver atento às suas crianças, estiver atento ao seu adolescente, cuidar efetivamente no seu ambiente familiar de trazer esse tema. Porque todo mundo tem um amigo, um sobrinho, um primo, uma prima, uma filha que sonha ser uma estrela do ambiente digital. E isso é vendido com muito glamour, como se efetivamente isso fosse possível. O que a gente precisa entender, gente, é que em 1 milhão de casos de crianças que estão submetidas a condições indignas, você vai ter um que pode até se transformar nessa estrela. Eu acho que não é acabar com o sonho das pessoas, mas é dizer que a gente precisa começar pelo nosso ambiente mais próximo. E é claro, no ambiente digital, tendo acesso, né, chegando para você algum conteúdo inadequado, denuncie, né? Denuncie na própria plataforma, denuncie usando os nossos canais do Disque 100 qualquer situação de violência contra criança e adolescente. Disque 100 já está aparecendo aí na sua tela, funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia. Ministra, vamos correr, vamos lá para Santarém, no Pará, Rádio Guarani, Raik Pereira. A minha pergunta é bem objetiva. A ministra, ECA Digital vai ter formação para conselheiro tutelar atuar? E, se puder, vai ter presença do seu ministério na COP em Belém? Como é que vai se dar? Olha, Raik, vai ter sim formação para os conselheiros tutelares do ECA Digital, por meio das escolas de conselho que estão em todo o Brasil, e teremos sim a presença do Ministério dos Direitos Humanos na COP30, teremos aí com certeza a presença do nosso ministério num pavilhão aí da COP30, porque o debate ambiental se liga diretamente ao debate sobre direitos humanos. A gente também está falando da proteção da terra, da proteção do planeta, mas estamos falando da proteção de povos e comunidades tradicionais, populações indígenas, e vamos estar firme aí na COP30. Ministra, vamos embora para Manaus, Rádio Norte FM, Juarez Oliveira. Bom dia mais uma vez. Ministra, eu queria saber agora em relação a programas de proteção à testemunha e vítimas ameaçadas, especificamente nos estados da região norte. Como é que o Ministério tem atuado em relação ao apoio às pessoas que passam por essa situação? Bom, nós temos um programa primeiro nós temos um programa muito importante, que é o programa de defensores de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas. É um programa que protege pessoas que atuam na causa dos direitos humanos, na causa ambiental e que estão ameaçadas de morte por sua atuação na defesa dos nossos biomas brasileiros e dos direitos humanos. Temos muitos defensores protegidos aí na sua região, e o programa, em alguns estados, a gestão dele é diretamente do Ministério dos Direitos Humanos, e outros estados a gestão é compartilhada entre o Ministério dos Direitos Humanos e o Estado. Da mesma forma, a gente tem 2 programas. Um programa de proteção a testemunhas ameaçadas de morte, e um programa, gente, que às vezes as pessoas não sabem, que é de crianças ameaçadas de morte. E às vezes são ameaçadas de morte por familiares. Então, são programas importantes, programas que correm em sigilo, porque essas pessoas muitas vezes têm que mudar de residência, mudar de estado, para terem suas vidas protegidas. Nosso Ministério segue fazendo esse trabalho, eu falo, é um trabalho muito importante, salva vidas, é silencioso, mas a gente está firme e atuante. Ministra, dá tempo ainda para a gente dar um pulo em Cuiabá, portal Estadão Mato Grosso, Maiara Max. Ministra, aproveitando aí o que a senhora acabou de explicar para a gente,
O projeto do ECA Digital, ele prevê, né, que famílias sejam orientadas sobre esses riscos digitais. Aí eu queria saber como que o governo pretende apoiar os pais no caso de situações delicadas, quando o filho pratica, ou vai ser vítima, ou é vítima, né, no caso de alguma coisa ilícita, nociva, e sem que isso transforme-se em uma proteção, a produção em uma punição. Como será feita essa integração entre essas normas? Bom, primeiro a gente não pode perder de vista que nós temos em todos os municípios brasileiros os conselhos tutelares. A nossa porta de entrada para a proteção de crianças e adolescentes. Se as pessoas quiserem orientações, esclarecimentos, fazer denúncias, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Um outro equipamento muito importante, as Defensorias Públicas Estaduais e a Defensoria Pública da União. Também instituições que estão aliadas ao Ministério dos Direitos Humanos nessa proteção de criança e adolescente, e são portas importantes que as pessoas podem procurar para receber orientação, para receber proteção e orientações de como se comportar. Além disso, nós estamos aí, eu acabei de falar da Escola de Conselhos, porque é muito importante formar todo o sistema de garantia de direitos. Então, a nossa Escola de Conselhos Tutelares e a nossa Escola do Socioeducação é porque a gente precisa formar muita gente. Nós temos que formar os juízes, que muitas vezes, né, ainda não tem a extensão de fatos que estão chegando para eles. Então, a gente tem feito um trabalho junto aos tribunais, junto ao CNJ, para formação e orientação do sistema judiciário, e todos os conselhos de criança e adolescente, municipais, estaduais, então, toda a rede que atua no sistema de proteção. Ministra, estamos na retíssima final, mas eu quero saber o seguinte, houve aí uma mudança, o Ministério está aí se debruçando também na entrega de certidões de óbito retificadas de vítimas da ditadura militar. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que mudou nessas certidões de óbito e como é que está esse trabalho. Bom, nós estamos fazendo a entrega das primeiras certidões de óbitos retificadas. Fizemos a primeira entrega em Minas Gerais. Em Minas Gerais são 63 pessoas que foram presas e desaparecidas, né? E que até então, primeiro, lutaram muito para ter uma certidão de óbito. Segundo, para ter uma certidão de óbito que dissesse a causa, né? Como foi mesmo que essa pessoa morreu. E, na verdade, essa pessoa ela foi vítima das forças do Estado, né? Ela foi assassinada. E ela foi assassinada porque ela era uma dissidente política. Isso é que muda. A certidão anteriormente não apresentava o local onde aconteceu esse óbito. A certidão anterior dizia que essa pessoa morreu em função da lei tal. Lei, falava o número da lei, mas não trazia textualmente o que tinha acontecido. E o Brasil, gente, precisa, né? A gente fala que isso é reparação, mas isso é justiça de transição. A sociedade brasileira precisa aprender que em regimes ditatoriais ninguém está protegido, as pessoas não têm direito à sua vida, a sair de casa, ao devido processo legal, a apresentar contraditório. As pessoas não são julgadas, elas são executadas sumariamente. Foi o que aconteceu com esses presos e desaparecidos que foram assassinados, e muitos ainda hoje a gente não sabe onde estão os seus remanescentes ósseos. Mas isso é um grande passo que a sociedade brasileira dá na restauração da verdade. Eu falo, é um processo de cura e é uma resposta que o Estado brasileiro, eu falo, o Estado democrático brasileiro está fazendo com que essas famílias tenham acesso à verdade sobre o que foi feito pelo Estado brasileiro opressor. É isso, ministra. Ministra, tem até uma colinha aqui, a gente conversava sobre esse assunto antes de começar o programa, e aí a assessoria da ministra até colocou uma colinha aqui dos próximos estados, né, que vão ter essa retificação aí nas certidões. Em setembro nós estaremos em São Paulo, em outubro em Pernambuco, novembro Rio de Janeiro e dezembro Brasília. Tem muitos estados nos solicitando, nós ainda estamos equacionando essa agenda,
mas por hora a gente já está firmado essas datas aqui. Ministra Macaé, mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista aqui ao Bom Dia Ministra. Quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações. Gente, eu agradeço, quero deixar aqui um abraço para todo o Brasil, ao pessoal do Norte. Esse ano teremos COP30, teremos com certeza uma grande presença, né? Eu vou dizer, lá em algum dos pavilhões, provavelmente no pavilhão verde, teremos lá a presença dos direitos humanos. Vamos ter muitos encontros, seminários e uma presença muito importante, que é de defensores e defensoras de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas presentes na nossa COP30. Estou ansiosa, pessoal do Norte, mas vamos ter muita agenda da COP30 por todo o Brasil. Porque quando a gente está falando de proteção, nós estamos falando da floresta, mas a gente está falando dos pampas, estamos falando do Cerrado, estamos falando do Pantanal, estamos falando da Caatinga, estamos falando de todos os biomas que a gente tem no Brasil. Beijo grande para vocês. É isso, e eu quero agradecer então mais uma vez a presença da ministra Macaé e quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Sempre espero revê-los aqui em outras oportunidades. Quero chamar a atenção aqui, ministra, para aqui, ó, a gente tem além do Disque 100, né, que é o telefone para denúncias, a gente tem também o WhatsApp da Secretaria lá dos Direitos Humanos para denúncias. Então, eu vou dar aqui, é o 61 996 11 0100. Então, tanto diz que 100 quanto esse número no WhatsApp, que você vê aí na sua tela, 996 11 0100. Você pode fazer denúncias aí contra racismo, intolerância religiosa, violência contra a mulher, violências e ataques digitais e também apologia e crimes contra a vida, né? O que tiver aí, você pode se valer desses canais, então, do Ministério dos Direitos Humanos. Ministra, obrigada. Quero agradecer também aos colegas. Já fica o convite aqui para você nos acompanhar amanhã. Amanhã quem está com a gente é o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Então, espero todo mundo às 8 da manhã. Um abraço. Tchau. O Brasil é um país gigante, diverso e cheio de gente disposta a arregaçar as mangas e viver do próprio negócio. Mas como a gente supera os inúmeros desafios que envolvem a gestão de uma pequena empresa?